o estudo de O Livro dos Médiuns, por ser a comemoração, inclusive é no mês de janeiro, o mês de publicação desta magnífica obra. Lembrando que a primeira obra de Allan Kardec foi O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Então, nós tivemos em 1861 a segunda obra, né, da codificação, que foi O Livro dos Médiuns. E não poderíamos deixar de trazer essa sugestão, justamente para que a gente possa, conhecendo um pouco mais desta obra, nos familiarizarmos mais com o tema que está inserido em uma obra que a gente ouve muito falar de que é uma leitura difícil, que a gente não consegue, às vezes, se sentir estimulado para prosseguir na leitura. E aí eu faço a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam lá no chat. Sim ou não? Quem já leu todo o Livro dos Médiuns, coloca lá, sim ou não. Todo o livro. Vamos, então, acompanhar aqui sobre a leitura do livro. A Adriana está colocando aqui que sim. Caroline, não. Quem mais? Tânia, não. Maria Helena, não. Márcio, não. Sandra, não. Lisiane, não. Adriana, não. Não, não. Fez o estudo há 2 anos. Eu li todo o livro, então temos 2 pessoas até o momento, né? Elaine, não. Márcio está lendo. Fiz, não. Então, a gente pode perceber, pelas respostas que foram apresentadas, que não é um livro que nós buscamos fazer a leitura. E por que será que este é um livro que a gente não conhece? Joseli coloca que leu o livro todo. Parabéns, Joseli, por fazer a leitura deste livro, o segundo livro da codificação. Este livro, Allan Kardec, ele diz que é um segmento de O Livro dos Espíritos. Aí agora a pergunta vai para O Livro dos Espíritos. Quem já leu todo o Livro dos Espíritos? Sim, não. Adriana coloca que é difícil, não entendeu nada. É justamente isso, Adriana, que nós ouvimos de muitas pessoas, a dificuldade de estar fazendo a leitura do livro, né? Agora é O Livro dos Espíritos. Elizabeth coloca que sim. Diana também que leu O Livro dos Espíritos, quase terminando. Márcio, sim. Então, quando a gente compara, Caroline, sim, quando a gente compara O Livro dos Espíritos com O Livro dos Médiuns, a gente vê uma diferença substancial na leitura. Caroline Marques está lendo. A Aline, eu li os 2 e quero ler de novo um dia. Sandra, sim. Maria Helena, todinho não. Isabel, e por isso que o certo é fazer o estudo dele de 2 anos, porque é difícil. Sim, é difícil. Mas Kardec, inclusive, coloca que, como é uma continuação de O Livro dos Espíritos, para que a gente possa fazer essa leitura, a gente precisa ter lido O Livro dos Espíritos,
para poder ter uma melhor compreensão do livro dos médiuns. Mas eu vou pedir a Lina que passe o próximo para poder a gente só ter uma visão assim em relação ao livro, né? Na primeira parte, ela tem noções preliminares, na segunda parte, das manifestações espíritas. E aí nós temos essa divisão em núcleos, né? Teoria dos fenômenos objetivos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 13. O segundo núcleo, médiuns, conceito e classificação, do capítulo 14 ao capítulo 16. O terceiro núcleo, exercício mediúnico, do capítulo 17 ao capítulo 23. E o quarto núcleo, análise da produção mediúnica, reuniões e sociedades, do capítulo 24 ao 31º. Então, vocês veem aí a divisão dessa obra, e nós pensamos, a princípio, que a gente pudesse estar trazendo a cada mês um capítulo, mas conversando ontem com Marisa, talvez a gente passe a juntar alguns capítulos justamente para ver o quanto nós conseguimos avançar durante este ano, já que é o ano comemorativo dos 160 anos, para que a gente possa tomar conhecimento e se sentir estimulado para poder fazer esta leitura. O propósito é esse, a gente desmistificar a dificuldade que o livro dos médiuns ele tem na sua leitura. E pensando nisso, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, representado por João Neves, José Ferraz e Nilo Calazans, que é o meu pai, eles escreveram, né, um livro que é intitulado Estudando o Livro dos Médiuns. Qual foi a intenção que eles tiveram na escrita deste livro, que está, essa foto aí é da edição mais antiga, que é a que eu tenho, mas tem uma outra capa porque já foi feita uma nova edição e tem uma nova capa. Então, eles tiveram a intenção de traduzir um pouco o que Allan Kardec trouxe em O Livro dos Médiuns com uma linguagem que fosse mais acessível. Entretanto, apesar desta intenção, nós sabemos que todo estudo ele deve buscar sempre a fonte primária, de onde foi que originou. E aí nós não podemos desconsiderar a leitura na fonte original, que é de O Livro dos Médiuns, através do escrito de Allan Kardec, com auxílio dos espíritos, com os estudos que ele desenvolveu ao longo dos anos. Então, quando a gente pensa, né, em um livro dos espíritos, para depois passar esses anos e chegar ao livro dos médiuns, significa anos de estudo, anos de dedicação, para que pudesse trazer comentários que iriam tratar também da comunicação dos espíritos com o mundo corpóreo, né? Então, a base se sustenta na comunicabilidade, mas temos diversas questões, né? Dos tipos de mediunidade, a gente vai ver, inclusive, tipos que nós nunca, talvez, nem tenhamos ouvido falar, justamente porque foi alvo de muitos estudos. Pode passar, Lina. Então, pode passar.
qual o objetivo da obra? Então, a gente tirou algumas coisas que está na própria introdução do Livro dos Médiuns para poder a gente pensar nessa proposta trazida por Kardec. Então, ele coloca lá na introdução: não encontrará na obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Então, quando nós fazemos a leitura desta frase lá no livro, nós precisamos pensar, em primeiro lugar, que a formação do médium ela acontece através de um investimento pessoal, lembrando que o nosso corpo físico ele já vem preparado para o exercício da mediunidade. É importante tudo isso que nós estamos fazendo através do grupo de estudos, porque conhecer as particularidades do fenômeno mediúnico estará oferecendo mais qualidade para o trabalho. Paralelo a isso, nós precisamos de algo que eu digo assim, é fundamental para aquele que se dedica ao trabalho da mediunidade, que é trabalhar os pensamentos. Tudo que se manifesta em nosso corpo tem origem nos nossos pensamentos. Então, se eu me candidato, se eu já percebo que o meu corpo físico ele foi preparado para o exercício da mediunidade, eu preciso ter nesse preparo um cuidado com o padrão dos meus pensamentos, porque este pensamento ele vai atrair a presença dos bons ou dos maus espíritos, porque mediunidade é sintonia. Então, nesta sintonia, eu preciso estar buscando aqueles com os quais eu quero compartilhar. É claro que nós recebemos os espíritos sofredores que fazem parte do processo de desobsessão que acontece nas reuniões mediúnicas, mas existe algo que antecede o momento da prática. Então, eu tenho a formação para o exercício da minha função, que é fora da sala mediúnica, que é isso que nós estamos fazendo neste momento, através do estudo, e eu tenho a prática da mediunidade na sala mediúnica, nas reuniões mediúnicas. Então, Kardec coloca na introdução que este livro ele não vai estar formando o médium. Na verdade, ele vai auxiliar neste processo de formação. E nós não podemos pensar que eu vou fazer a leitura do livro, então eu vou já estar me aperfeiçoando para o exercício dessa função. Isto é um aspecto, mas não é somente a leitura do livro que vai estar oferecendo tudo o que eu preciso para o exercício da função. A proposta que nós fizemos para a noite de hoje foi trabalhar o primeiro capítulo, é claro, que trazendo aquilo que precede, que é a introdução, que é o que nós estamos abordando nesse momento. Então, o que é que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, ter o livro do médium. É importantíssimo nós fazermos a leitura para, inclusive, podermos tirar as dúvidas que, porventura, possam surgir em relação a determinados aspectos. Dúvidas todos nós temos, porque nenhum conhecimento ele é acabado, né? E é isso que faz com que
nós possamos cada vez mais desenvolver o gosto para o estudo daquele tema. Então, não podemos pensar que é neste livro, eu gosto muito do livro de bolso, do livro que é, inclusive, edição da FEB, né? Mas eu tenho também o livro maior. E aí a gente vai pegar este livro para que a gente possa utilizar para o nosso estudo, riscando, se a gente usa a internet para poder fazer isso, a leitura do livro, a gente tem mecanismo também de estar fazendo marcações daquilo que nos chama a atenção, pensando naquilo que nós estamos lendo, porque é preciso a gente voltar à época, o século em que Kardec escreveu o livro. Algumas questões lá de trás, hoje, já não mais acontecem, porque na época de Kardec era muito comum os fenômenos de efeitos físicos, nós sabemos das mesas girantes, das pancadas na mesa, então tudo isso fez parte de uma época que hoje já não é necessária para poder provar o fenômeno. Então, é isso que nós precisamos também compreender a época que Kardec escreveu o livro dos médiuns, que nós podemos pensar, mas está desatualizado porque isso hoje não existe. Não. Àquela época era necessário estar trazendo informações sobre aquele aspecto. Inclusive, o próprio primeiro capítulo é uma pergunta: há espíritos? Ou seja, podemos pensar, Kardec tinha dúvidas da existência do espírito? Não. Mas ele, através do estudo, porque o que é a ciência? É o estudo dos fatos. Então, ele, através do estudo que a ciência fomenta, com aspectos filosóficos, ele trazia as questões para que os incrédulos eles pudessem, de alguma maneira, através desta leitura, poder compreender a questão dos fenômenos, do espírito, das comunicações. Inclusive, à época, Kardec foi questionado se ele não poderia ter trazido um livro mais resumido, um livro mais sintético, e ele disse que não, que inclusive os espíritos também colaboraram, ampliando algumas questões, e ele próprio retirou aspectos que já haviam sido tratados em um livro dos espíritos. Então, vocês percebam o quanto esse estudo trazido por Kardec, ele foi feito com a intenção para atender às demandas daquela época, mas que se atualiza em termos de fenômeno mediúnico, em termos de tipos de mediunidade, que são necessárias para o nosso conhecimento. Aí vamos pensar, todos nós que tivemos a nossa formação até o ensino médio, quantos e quantos conteúdos nós aprendemos nas diversas disciplinas e que muitos desses conteúdos nós não utilizamos para nada em nossa vida. Então, acontece isso com o conhecimento. Esse conhecimento ele é apresentado, mas, de fato, nem tudo que é apresentado nós vamos trazer para a nossa prática. Ainda em relação ao objetivo da obra, indicar meios de desenvolvimento da faculdade, tanto quanto o permitam as disposições de cada um. Olha o detalhe do que Kardec traz, tanto quanto permitam as disposições de cada um. Que disposições são essas?
é aquilo que nós trazemos para o exercício da mediunidade. E aí vamos falar daqueles que têm a mediunidade ostensiva. O que é que nós chamamos de mediunidade ostensiva? Aquela que se manifesta em diferentes tipos. Então, vamos pensar naquele médium que psicografa. O médium que psicografa, ele veio com o seu aparelho físico preparado para o desenvolvimento da psicografia. Então, aquilo que o nosso corpo está habilitado, eu posso estar me trabalhando para o seu desenvolvimento, mas eu não vou estar me esforçando para desenvolver outros tipos que eu não fui habilitado para tal. Então, cada um de nós que de fato identifica que é portador da mediunidade, ou seja, veio preparado para o seu desenvolvimento, que tipo é que eu vou de fato estar investindo para cada vez mais haver o aprimoramento. Este aprimoramento vai trazer qualidade para o trabalho que eu vou estar desenvolvendo. Outro objetivo da obra, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Mais uma vez, Kardec está nos chamando a atenção para a mediunidade na pessoa que foi preparada para o seu exercício. Lembrando que todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós temos esta possibilidade de percepção das orientações, de captar e sintonizar com os espíritos que estão ao nosso redor, mas para a sua manifestação, nós temos necessidade de um preparo prévio que é feito no momento do nosso planejamento espiritual e que se estende para o processamento da reencarnação, que se dá através da modelagem do nosso corpo físico, do mapa cromossômico, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Ainda na introdução, né, Kardec coloca que a obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de observar os fenômenos espíritas. E faz uma consideração que produzem má impressão nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. Isso se chama atenção justamente para aqueles, já ouvimos isso mais lá atrás, dos jovens que, por curiosidade, colocavam papel e lápis na mesa e faziam por brincadeira, chamando a presença dos espíritos para que eles trouxessem informações. Então, para essas pessoas, não é o objetivo da obra, né? Você fazer essa leitura e estudo para provocar os fenômenos. Então, observem o quanto Kardec ele foi cuidadoso para introduzir a obra, trazendo para nós aquilo que, de fato, é necessário para o nosso investimento. Porque curiosidade, isso faz parte de todas as épocas. Podemos imaginar na época de Kardec esses fenômenos que começaram a aparecer, a levitação, que é algo que a gente não vê na atualidade, né? Esse tipo de manifestação. Móveis que se suspendiam, as mesas que se levantavam. Então, essas manifestações lá de trás foram as desencadeadoras
para o estudo aprofundado do fenômeno e que gerou a escrita de O Livro dos Médiuns, que foi necessário e é necessário para o nosso aprofundamento nas questões da mediunidade. É claro que nós temos, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo também, escrito relativo à mediunidade, mas é o Livro dos Médiuns que concentra tudo quanto nós temos necessidade de conhecimento em relação ao tema da mediunidade. É claro que, na atualidade, nós temos outras obras, outros espíritos que também se dedicaram ao estudo da mediunidade, com destaque para o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que recentemente o nosso tio Divaldo lançou a sua última obra, No Rumo da Regeneração. É uma obra que trata justamente desse momento que nós estamos vivendo da pandemia, onde Manuel Filomeno faz uma abordagem do quanto a espiritualidade tem trabalhado aqui na crosta terrestre para poder auxiliar, inclusive esses que estão chegando em volume bem acentuado no mundo espiritual, desencarnando em decorrência da Covid-19. Então, nós temos, além de Allan Kardec, outros que nós podemos estar buscando para poder aprofundar os nossos conhecimentos. E trouxemos, desde quando nós começamos, em julho do ano passado, nesse estudo da mediunidade, diversos tópicos que eram trazidos principalmente por Manuel Filomeno, em várias obras, Nós destacamos Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que é uma obra assim, bem rica e bem clara nos seus capítulos, mas Viana de Carvalho também nós utilizamos muito Médiuns e Mediunidade. Então, além desta leitura, que é necessária para o aprofundamento de O Livro dos Médiuns, nós podemos estar buscando outras auxiliares para ampliar o nosso conhecimento. Lembrando que nem todos gostam de estar lendo. A leitura não é do agrado de todas as pessoas. Então, para aqueles que não gostam muito de ler, podem buscar na própria internet. A FEB tem, outros palestrantes que fazem abordagem de determinados temas relativos à mediunidade. O importante é nós não pararmos de estudar. Isso é fundamental para o aprimoramento daquele candidato que deseja ingressar no trabalho mediúnico e para todos aqueles que já fazem parte do trabalho mediúnico. Pode passar o próximo, Lina. Aqui a gente já falou um pouco a respeito disso, Kardec coloca também na introdução que no Livro dos Médiuns reúne todos os dados que uma longa... Eu fiz o destaque porque eu acho importante nós destacarmos todo aquele que estuda determinado conteúdo, todo aquele que faz uma escrita sobre determinado conteúdo, este movimento ele não acontece em vão. E essa escrita é o resultado, às vezes, de investimentos de uma encarnação toda daquele que se preparou no mundo espiritual para trazer todo este conteúdo. Nós não podemos desconsiderar este trabalho, este investimento que é feito no mundo espiritual para que, ao estar na experiência corpórea,
nós possamos estar trazendo o resultado daquilo que foi o investimento e o preparo no mundo espiritual. Então, nós vamos, de alguma maneira, traduzir agora, dar resposta agora deste preparo que foi feito anteriormente. Mas quando Kardec escreve uma longa experiência, ele está também dizendo a nós que foi anos e anos estudando o fenômeno mediúnico, estudando as manifestações de ordem física, consultando pessoas que em diferentes pontos também estavam no estudo para poder sintetizar e trazer uma linguagem que eu digo, apesar de ser 1861, pensando não no ano, mas que há 160 anos atrás essa obra foi trazida. Quando a gente faz a leitura, nós vemos que é a leitura de um homem culto, é uma leitura que não traz palavras rebuscadas, mas sim como se fosse uma leitura do nosso século, ou talvez do século passado, que só se passaram 21 anos do último século, mas que nós consideramos bastante atual. Então, esta longa experiência, e olha o que eu destaquei, está lá na introdução, conscienciosos estudos, ou seja, Kardec chama a atenção que não é somente nós pegarmos o livro, nós estarmos fazendo a leitura, e sim, é extrair daquilo que nós estamos tentando trazer através da escrita, com consciência, as informações que ali serão colocadas. Veja o cuidado, vejam a informação que ele traz como uma síntese deste livro escrito, né, que nos permitiram colher. E aí ele faz, né, a abordagem dizendo aquilo que nós já falamos no início, que o Livro dos Médiuns é uma continuidade, que o primeiro foi o Livro dos Espíritos, que traz a parte filosófica e os princípios fundamentais, ou seja, é como se ele dissesse para nós que nós não podemos começar a leitura do Livro dos Médiuns sem ter feito essa leitura de O Livro dos Espíritos. Quando a gente perguntou quem já fez a leitura do Livro dos Espíritos, muitos foram colocando sim, 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 já fiz, estou terminando. A leitura inicial que nós fazemos de um livro é uma leitura para nós conhecermos o conteúdo, mas não é uma leitura de estudo. O que é uma leitura de estudo? É aquela que a gente lê um parágrafo, ou, em se tratando do Livro dos Espíritos, eu leio a pergunta, eu leio a resposta e eu vou ficar pensando naquela resposta e tentando trazer para a minha vivência, para o meu cotidiano, como eu posso traduzir em ações, ou como eu posso estar buscando semelhanças com aquilo que foi colocado pelos benfeitores e o que eu vivencio ou o que se apresenta no meu cotidiano. Essa é a diferença. Leitura, nós já fizemos de vários livros, mas o estudo ele vai significar um aprofundamento daquilo que nós estamos fazendo a leitura. Então, se perguntarem a vocês, quantos livros vocês já leram? Livros de um modo geral. Aí você responde, 100 livros. Aí vem a outra pergunta, quantos desses 100 livros você já estudou?
O estudo, ele precisa, de fato, fazer parte da nossa caminhada, porque é através do estudo que nós também vamos nos conhecendo, vamos percebendo quais são as nossas tendências, quais são as nossas más inclinações, o que é que nós precisamos estar trabalhando para a nossa melhoria. Então, observem Allan Kardec e o quanto ele estudou, porque é claro que ele veio preparado para essa missão, isso é sem sombra de dúvidas, mas o quanto houve de investimento na existência. Se nós lembrarmos do filme que foi trazido, né, Allan Kardec, as noites que ele ficava nos seus estudos. E aí uma pessoa pública começa a ter as correspondências, começa também os ataques. Então, são uma série de questões que, inclusive, pode levar o indivíduo a não cumprir a sua missão, a não querer ir adiante, porque começam, né, os obstáculos, os desafios, e aí, se a pessoa não está realmente firme com o propósito assumido, vai ter dificuldades. Então, no livro dos Espíritos, a parte filosófica e os princípios, no livro dos Médiuns, a parte prática. Pode seguir, Lina. Ainda na introdução, Allan Kardec coloca, né, que a prática do espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Ou seja, quem não está exposto a estes perigos em qualquer trabalho na área da mediunidade, na área da seara espírita que esteja envolvido. Todos nós estamos. Quanto mais estivermos firmes em nossos propósitos, todas as dificuldades e desafios que chegarem, que vão chegar, quanto mais nós estamos expostos a esse trabalho, mais os nossos desafetos, mais os inimigos da doutrina espírita vão ficar ligados a nós, esperando qualquer tipo de deslize para que eles possam penetrar. Como se apresentam esses deslizes? Em uma dificuldade, em um momento de ansiedade, de irritação, onde a gente se desentende com alguém muito querido. Então, eles aproveitam essas ocasiões para poder nos desligar daquela meta, daquele propósito, daquele investimento no bem que nós estamos fazendo. Então, esses perigos eles vão estar se apresentando a todo instante. Se estamos preparados, se estamos fortalecidos, principalmente através da oração, nós estamos buscando os recursos imprescindíveis para poder vencer a nossa tarefa. Lembrando lá do filme, uma certa feita, vem não sei quantas correspondências. Ele não dava conta sozinho, pediu apoio à sua mulher. Isso vem sinalizar para nós quantas vezes nós também assumimos trabalhos que nós, com o passar do tempo, não vamos dar conta de tudo que chega e nós precisamos encontrar pessoas de confiança para poder também estar dividindo as tarefas. Então, isso que ele traz é um alerta para nós, é um alerta para esses perigos que momentaneamente vão estar surgindo na nossa caminhada e que nós precisamos buscar os recursos para poder vencer estes momentos delicados, difíceis, desafiadores que chegam na vida de qualquer um de nós. Pode passar, Lina. Aí, isso está lá quase no final do capítulo 1, nós
tivemos a intenção de trazer essas perguntas, né, já para o começo do capítulo, porque essas perguntas elas são básicas para o estudo da mediunidade. Se estamos empolgados, motivados para poder fazer esse estudo, nós precisamos responder a esses 3 questionamentos feitos por Kardec. Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, tudo é se nós acreditamos. Eu não preciso pedir que vocês respondam aí no chat se vocês acreditam em Deus. Se nós estamos aqui, certamente é fortalecidos pela crença em Deus. A crença em Deus é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, é preciso ter sempre essa crença fortalecida, mesmo diante das adversidades. Porque na hora do momento mais difícil, aquela pessoa que sempre disse ser crente em Deus, ela vai se questionar: por que Deus fez isso comigo? Deus não existe, eu não merecia. Então, às vezes, as circunstâncias se apresentam para poder testar a nossa fé, a nossa crença, mas certamente ela pode, em algum momento, assim, curto, ficar abalada, mas a nossa crença, se nós de fato estamos aqui, isso sem dúvidas faz parte da nossa crença. Nós acreditamos sim em Deus. Se acreditamos em Deus, sabemos que Ele criou a cada um de nós. Ou seja, o que é o que somos nós? Neste momento, alma encarnada, que se utiliza desse corpo que é a sua vestimenta. Ou seja, cremos que temos uma alma. A alma é este princípio inteligente que comanda o nosso corpo. O corpo que é o instrumento temporário de evolução dos espíritos. Cremos na sobrevivência da alma após a morte? Se cremos em Deus, Deus que é justiça, Deus que é amor, se Deus que nos criou é amor, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não somos iguais, somos semelhantes. Então temos dentro de nós essa centelha do amor, que momentaneamente ela pode estar um pouco esquecida, um pouco apagada, mas ela não deixa de estar no cerne do nosso ser, esperando o momento propício para poder desabrochar, para poder se fazer mais presente. E nós sabemos, nós cremos, nós temos a convicção de que, terminada esta experiência, o corpo é que vai morrer, mas o espírito ele se libertará e vai viver na erraticidade. Erraticidade é uma terminologia muito utilizada por Allan Kardec, que significa mundo espiritual. Neste próprio capítulo, ele fala, né, que após a morte do corpo, se fala que o espírito vai para o céu ou para o inferno. Como se céu fosse o superior, inferno o superior, mas ele próprio traz que se a Terra é redonda e se esses mundos, esses diferentes mundos que são habitados após a morte do corpo físico, no redondo, no momento que está no alto, no movimento que está no alto vai para baixo, que está embaixo vai para o alto. Então, o próprio Kardec traz, né, essa distinção
entre céu e inferno, que na verdade não é uma linguagem que nós utilizamos na doutrina espírita, e sim mundo espiritual superior, mundo espiritual inferior. Para onde nós vamos após a morte do corpo? Para o mundo espiritual, conforme tenha sido as nossas construções aqui na presente existência. E nós sabemos que é necessário construir para o bem. É necessário preparar uma bagagem que nós possamos levar para o mundo espiritual, que são as nossas boas ações, que representa aquilo que estamos fazendo de bem, o bom em relação ao nosso próximo. Então, tudo isso Kardec já estava trazendo aqui e hoje é atualizado pela doutrina espírita, que essa nossa construção, esse nosso preparo, ele precisa ser feito desde quando nós habitamos o mundo corpóreo e recebemos como dádiva este corpo, que é o nosso instrumento de evolução. Então, se porventura algumas dessas três questões elas tenham sido respondidas negativamente, é preciso a gente buscar mais leitura, mais entendimento a respeito da vida. Porque Kardec, quando faz essas perguntas, aqui nesse primeiro capítulo, ele próprio depois vai dizer que ele apresentou todas as elucidações, todos os fatos que eram necessários para mostrar que há espíritos. E se as pessoas disserem, credes em Deus? Não, eu não creio. Credes que tem a alma? Não, eu não creio. Então, que essas pessoas que responderam não, elas precisam apresentar os fatos que comprovem que não existe nada disso. Ou seja, ele apresentou as evidências filosóficas e científicas da existência do espírito, da existência deste Pai que nos criou. Então, se nós não acreditamos, cabe a nós estar apontando essas evidências filosóficas e os fatos que comprovem o contrário, que de fato nada disso existe. Então, não depende de nós. Nós temos a nossa crença. Aqueles que dizem que não creem é que vão estar apresentando essas evidências. Pode passar. Aí Kardec ele vai estar de alguma maneira trazendo essa definição de espírito. A definição a gente também vê lá em O Livro dos Espíritos. Ele traz, né, como princípio inteligente fora da matéria, e que o ponto de partida é a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Observem que ele traz aqui respostas, palavras que respondem àquelas questões que nós apresentamos anteriormente. Então, quando se fala de espírito, o espírito existe. O espírito é o que ele chama de alma quando considera encarnado. Se é desencarnado, chama de espírito. Há relatos de que, entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, Kardec ele fez uma espécie de dicionário com algumas palavras dando o seu significado que considerava interessante para o entendimento desse conteúdo da obra. E nós vemos que, de fato, algumas palavras elas vão se repetir e que são palavras que foram apresentadas por Allan Kardec com a codificação da doutrina espírita. Então, o espírito existe sim,
criação de Deus, Deus nos criou na simplicidade e ignorância, nos ofertou o corpo físico, instrumento de evolução do espírito, e quando nós terminamos a nossa experiência, nós vamos nos despojar do nosso corpo, o corpo que ele vai se apresentar conforme as nossas necessidades evolutivas. Se, digamos, nessa experiência eu sou mais baixa, eu sou mais morena, eu sou mais gordinha, não significa que estes aspectos eu vou carregar na próxima experiência, porque em cada existência, em cada encarnação, o corpo físico, uma das etapas do processo de planejamento do nosso retorno, ele é pensado conforme as nossas necessidades evolutivas. É claro que ele sendo pensado e se apresentando daquela forma como foi pensado, eu também posso modificar de acordo com o meu livre-arbítrio. Como eu posso não ter tido um planejamento para determinada questão e, por escolha minha, eu busco aspectos que não foram planejados, pensando que este planejamento ele acontece em relação aos aspectos mais gerais. Questões específicas elas vão se dando conforme o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, é planejado. Eu tive uma experiência anterior onde eu roubava, mas eu sei que eu preciso trabalhar esta questão que não ficou resolvida em experiência anterior. E eu me coloco à disposição para renascer em um ambiente que vai continuar me estimulando ao furto, mas eu fui preparada e estou sendo colocada à prova para poder vencer aquilo. Ou seja, eu vim para não roubar mais. Eu posso fazer a escolha, mesmo naquele ambiente hostil que foi solicitado por mim para me pôr à prova. Então, aí eu vou, sendo submetida àquela experiência, fazer a minha escolha. A alma, o espírito, ele foi preparado para aquela experiência ser bem-sucedida. Então, os aspectos gerais, eles são pensados. As particularidades, elas vão surgindo conforme vão acontecendo as nossas escolhas. Pode passar o próximo, Lina. Ainda neste capítulo, né, Allan Kardec coloca, né, que a natureza do espírito é diferente do corpo, e nós gozamos, né, dessa consciência de si mesmo, que vamos manifestar, digamos, a alegria, o sofrimento. Então, tudo isso, toda essa manifestação, ela está de acordo com a nossa individualidade. E aí vamos pensar, será que no nosso planejamento foi pensado em algo para que eu estivesse o tempo inteiro em sofrimento? Não. Foram pensadas experiências necessárias para o meu aprimoramento, onde eu estaria submetida a desafios que eram capazes de gerar ansiedade, tristeza. Tudo isso está mais ou menos pensado e que são as nossas expiações. Lembrando que a expiação, conforme definido pelo próprio Allan Kardec em o livro Céu e Inferno, são sofrimentos físicos e morais decorrentes de uma falta cometida lá atrás. Tem alguma pergunta, Lina? Márcio coloca:
Seriam os sonhos um reflexo daquilo que estamos construindo, ou seja, uma prévia da vida após o desencarne? O capítulo dos sonhos é algo bastante amplo. Quando você fala que é uma construção após o desencarne, você pode, no desprendimento, porque o que é que a gente pensa em relação ao sonho? Você está dormindo, o seu corpo se desprende. E quando você retorna, você traz um registro. Este registro que você diz que foi um sonho pode ser de uma experiência que você já viveu. Este registro pode ser de algo que você estava desenvolvendo no mundo espiritual. E não necessariamente aquilo que nós registramos como sonho, de fato aconteceu exatamente como foi o meu registro quando eu desperto. Eu tive, quando eu era adolescente, um sonho. Eu tenho um pavor a cachorro. Eu fui mordida por cachorro, cachorro de raça. Então, é uma coisa que eu não posso, até os cachorrinhos, né? Os poodles, esses cheetos que não são feras, né? Quando eu digo eu tenho um pavor, é algo que vem de uma experiência. Eu ainda não tinha sido mordida por um cachorro de raça quando eu tive um sonho de que um cachorro vinha atrás de mim, mordia o meu braço. No real, eu não fui mordida no braço, mordia o meu braço e quando eu acordava, eu estava sentindo a dor daquela mordida no meu braço. Aí, eu estava no mundo espiritual e um cachorro, porque nós sabemos que espíritos que são comprometidos, que têm consciência de culpa, eles são sugestionados por espíritos inferiores que conseguem fazer com que eles adotem aquela postura de animal. Ou seja, eu estava no mundo espiritual e um cachorro chegou e me mordeu. Então, assim, nós não sabemos precisar exatamente o que de fato aconteceu no momento daquele desdobramento. Pode ser, Márcio, algo que venha a se desencadear, mas não necessariamente o que você coloca, uma prévia da vida após o desencarne. Agora, quando você fala dessa vida após o desencarne, a nossa saída do corpo através do sono é uma vivência da morte. O que é essa vivência da morte? É exatamente essa experiência no mundo espiritual que nós vamos ter, apesar de estarmos ligados ao corpo físico, através do perispírito, através do duplo etérico. Então, vamos ter essa experiência. Se você fez essa pergunta em relação à experiência após do desencarne, é a nossa vivência durante o sono, não é o sonho. No sono que a gente se desprende, nós vamos ter uma experiência no mundo espiritual. Aí é que vale, aí é que a gente chama atenção da necessidade do preparo antes de dormir. Por quê? Se a nossa mente está em desalinho, se eu guardo rancor em relação a alguém, a algum acontecimento que teve naquele dia, para onde eu vou me dirigir na hora do sono desse desprendimento? Para a zona que seja compatível com o padrão de pensamento que eu estou adotando antes de dormir. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse preparo. Eu não sei, Márcio, se aquilo que você perguntou, dentre essa minha abordagem, você se sentiu contemplado com a resposta. Pode passar, Lina.
Aí Kardec traz, né? As almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou desgraça. Desgraça é um termo muito utilizado por Allan Kardec em toda a sua obra. O que é que a gente entende por desgraça? É a nossa desdita, é o nosso sofrimento. E quando ele coloca as almas tiram de si mesma, o que é que ele está dizendo com esta frase? Que se eu estou fazendo as coisas boas, elas vão me gerar felicidade. E se porventura, mesmo eu estando fazendo as coisas boas e estiver a sofrer, qual o significado disso? Todo sofrimento, ele é sinal de libertação de alguma amarra, de algo que nós ficamos presos em nosso passado. Isso significa que nós vamos exercitar a paciência, nós vamos ter compaixão conosco mesmo diante daquela condição, porque nós temos consciência que ninguém sofre por acaso. Então, são as nossas escolhas que vão estar determinando a felicidade ou o sofrimento. Às vezes a gente vê, existe inclusive a própria pergunta em O Livro dos Espíritos, por que pessoas boas elas sofrem e continuam a sofrer? Porque elas têm um débito perante a lei divina. E que bom que agora ela só faz coisas boas, porque ela está construindo um futuro promissor para ela mesma, porque é a plantação e a semeadura. Aquilo que nós fazemos, lançamos ao solo da nossa existência de sementes boas, nós vamos colher as boas sementes no futuro. A sorte da alma está subordinada ao estado moral de cada uma. Nós já falamos anteriormente que definição se pode dar de moral, está lá em O Livro dos Espíritos, é a regra do bem proceder. Eu procedo bem quando eu ajo conforme a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós sabemos, a nossa consciência já nos chama a atenção daquilo que é certo, daquilo que é errado. A gente não tem dúvida. A gente sabe que se porventura eu provoco algum dissabor a alguém, eu estou agindo de maneira errada. Eu posso não estar consciente naquele momento, ou por um impulso eu agi assim, ou por uma condição naquele dia infeliz que aconteceu comigo, eu tenho uma reação que vai justamente desencadear aquela condição infeliz, mas eu já sei, eu já posso discernir, porque a minha consciência já está desperta. E se eu tiver qualquer dúvida, aí vem a recomendação de Santo Agostinho. Eu coloco como se aquela ação fosse praticada por alguém em relação a mim. Eu vou gostar? Se eu vou gostar, então significa que é uma boa ação. Se eu não vou gostar, então é uma má ação. Então, esta moral, que é a regra do bem proceder, é algo que precisa continuar a ser trabalhado, ao investimento em nós, porque é justamente através dessa observação que nós vamos nos exercitar para vencer as más inclinações que acontecem com todos nós. Até aqueles que já estão num patamar mais elevado, se não estão firmes nos seus propósitos, em algum momento vai surgir uma condição que pode fazer com que ele decline em algo que ele já imaginava estar estabilizado. De acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem. Ou seja, na medida que eu estou no
me elevando no patamar da minha evolução, estou cada vez galgando um patamar mais elevado, eu já estou também com a minha consciência mais desperta. A minha consciência é o meu guia, que eu não devo mais seguir pelo caminho da direita, porque aquele caminho da direita não é o caminho correto, não é aquele caminho orientado por Jesus, não é o caminho que está previsto nas leis de Deus. Ou seja, cada vez mais eu vou tendo maior consciência em relação a essas leis e aquilo que de fato é necessário na minha conduta, na minha atitude, no meu modo de ser, para, de fato, eu estar cada vez mais próximo da plenitude, cada vez mais distante do nosso ponto inicial, do nosso ponto de partida. E isso depende de quem? De nós. Fazendo o quê? O estudo, investindo no autoconhecimento. Aquela proposta que a gente não pode esquecer do nosso querido Santo Agostinho, em resposta à questão 919A de O Livro dos Espíritos. Então, cada vez mais alcançando esse estado de purificação, nós vamos ter esta visão daquilo que nós não devemos mais fazer, daquilo que nós podemos fazer para estar avançando mais e mais. O próximo. Kardec, neste capítulo, ele traz como síntese, né, do capítulo 1, demonstrar filosoficamente a comunicabilidade dos espíritos, a destinação das almas depois da morte, que ela vai para o espaço universal, onde formam um mundo invisível, a dificuldade de entendimento dos espiritualistas origina-se do desconhecimento do perispírito e de suas propriedades. A gente vai falar no próximo slide, na síntese dessas três esferas. E a ideia da evolução, que é o suporte lógico da doutrina espírita. Lei de causa e efeito e evolução, princípio básico da nossa doutrina, que nos sustenta. Nós sabemos que toda ação ela vai desencadear uma reação, então uma ação boa vai repercutir numa reação boa, uma ação má vai repercutir numa reação má, ou seja, nós vamos cada vez mais construindo nesse movimento de vida as nossas ações pautadas na direção do Evangelho de Jesus. Ainda está difícil? Em algumas situações, nós temos a certeza que sim, mas o que vale são as nossas intenções. Reconhecer as limitações, que determinada circunstância eu não fui feliz na minha atitude, na minha palavra, no desenrolar de determinada condição. Entretanto, eu reconheço a minha dificuldade e vou me esforçar para que, acontecendo uma situação semelhante, eu não venha a cair no mesmo erro. O próximo, se eu não me engano, é o último slide. Então, nós temos, neste capítulo, bem descrito por Allan Kardec, espírito, corpo e perispírito. Então, Allan Kardec traz, né, que o espírito é o ser que pensa e sobrevive, ou seja, o que morre é apenas o corpo físico. Eu vou permanecer com a minha individualidade para a região que eu for após a morte, conforme tenha sido as minhas ações na presente existência. O corpo
Ele é o acessório do espírito, envoltório material, veste que deixa quando está usada. Neste corpo, nós falamos no estudo que nós fizemos ano passado, é importante pensar que nós recebemos esta cota de fluido vital que é necessária para desenvolver as atividades previstas no meu planejamento, mas que, de acordo com as minhas ações, eu posso ter uma cota extra de fluido vital para viver mais, ou eu posso antecipar o meu retorno se eu não usei bem o meu corpo físico. Isso é importante. Então, se nós encarnamos e recebemos como dádiva esse corpo, é muito importante o cuidado com ele para que não gastemos em demasia esta cota de fluido vital que recebemos. Ou seja, se o corpo é esta vestimenta do espírito, se eu entendo o corpo físico como instrumento de evolução, eu preciso compreender também que o cuidado a este corpo, a esta máquina, precisa ser efetivado diariamente para que a máquina possa cumprir a missão a que ela foi proposta. E Allan Kardec também traz neste capítulo a respeito do perispírito, né? O espírito ele tem um envoltório semimaterial que se liga ao corpo, é o corpo fluídico, é o corpo vaporoso. Então, nós vamos imaginar que nós temos a energia, a essência, que é o espírito. O espírito, ele reencarna em um corpo físico, mas ele tem um intermediário entre este ser pensante e esse ser que age, que é justamente o perispírito, ou seja, o espírito pensa, ele comunica o seu pensamento para o corpo físico através do perispírito. E o corpo, ele vai agir e esta ação, ela é comunicada ao espírito. Então, vamos pensar assim, daquilo que nós estávamos falando em termos de cuidado com o nosso corpo. Se porventura nós vivemos em um ambiente hostil, se porventura nós temos um trabalho que também se apresenta como um ambiente hostil nas nossas relações, e eu, nesta hostilidade que eu vivo, eu vou ficar cada vez mais colérico, raivoso, irritado, ansioso. Estas reações em meu corpo, elas vão, de alguma maneira, deixar marcas que ficam impregnadas no perispírito. Essas marcas, elas precisam ser desfeitas. De que maneira? Eu tive uma reação de irritação. Isso é natural na condição humana. Mas se essa reação ela continua prevalecendo no meu cotidiano, eu vou, de alguma maneira, desencadear uma desordem, por exemplo, do aparelho cardiovascular. Eu posso desencadear uma hipertensão arterial, ou seja, tudo o que acontece que é negativo, nós precisamos desfazer esta onda. Como? Através da leitura, através da oração, através da meditação. Eu reagi de maneira intempestiva e fiquei ansioso, eu fiquei irritado, já aconteceu. O que eu posso fazer para melhorar isso? Para que essa onda ela não fique ali impregnada no meu perispírito, porque é justamente nesse envoltório que vai ficar as marcas. As marcas que nós não conseguimos desfazer, vamos levar após a desencarnação e precisamos, na reencarnação, desfazer aquelas marcas que ficaram impregnadas
e que muitas vezes se manifestam adoecimentos por conta daquilo que ficou o nó em nosso perispírito. Então, Allan Kardec, ele apresenta neste capítulo essas três esferas que fazem parte de nossa vida como ser espiritual, alma encarnada que somos, e que precisa da nossa atenção, que precisa do nosso olhar direcionado para essas questões, a fim de sermos vitoriosos na nossa existência e não levarmos essas marcas dessas atitudes infelizes, desses momentos infelizes que cada um de nós ainda tem na sua existência. Não somos perfeitos. Nós temos as nossas limitações. Não é à toa que estamos aqui neste momento vivendo isso. No próprio livro novo de Manuel Filomeno de Miranda, o capítulo 1 inicia mostrando esta visão do mundo espiritual para os nossos pensamentos que estavam povoando de maneira deletéria a orbe terrestre. Ou seja, se nós mudarmos, cada um de nós fizer a sua parte nessa mudança do padrão vibratório, nessa mudança dos pensamentos, não acolhendo o desejo de vingança, não acolhendo aquela irritabilidade. Chegou, ficou irritado? Pronto. Vamos beber um copo de água, vamos pensar em Jesus, vamos pedir ao nosso anjo da guarda que ele nos apoie, que ele nos fortaleça, que ele nos dê coragem para vencer esses momentos difíceis. E assim nós estaremos conectados com a nossa essência e nos trabalhando para poder vencer esses desafios, essas dificuldades que a vida está a nos apresentar. Não podemos nos desconectar da nossa essência. Cada um de nós tem um propósito para estar aqui. Então, é nesse questionamento constante, nessa busca com a nossa essência, com este propósito, que nós vamos vencer cada um de nós essas dificuldadezinhas, esses desafios, e se observando para não se deixar irritar por pequenas questões, não se manter ansioso e continuar ansioso por algo que não vai ser resolvido no tempo que a gente deseja. Então, só depende de cada um de nós manter este corpo sadio. Se porventura ele já tem algum processo de adoecimento, acolher, entendendo que aquilo faz parte do nosso processo de libertação individual e que nós vamos, a partir de agora, trabalhar intensamente para que não venhamos a acumular, a trazer mais dívidas, mais débitos perante a lei, porque tudo quanto fizermos que for de encontro à lei do nosso Pai é um débito que a gente cria e que em algum momento a gente vai precisar ressarcir. Então, daqui para frente, é a libertação das amarras. Não vamos criar mais débitos, porque adiante, aquilo que foi criado hoje precisará ser prestado contas ao tribunal divino. E quando fizermos a nossa viagem de retorno, aquilo que Kardec fala, quando formos para a erraticidade, nos será pedido para prestar contas das dádivas que nos foram confiadas. E aí é a nossa consciência que falará sobre a forma como nós nos conduzimos na presente existência. Então, era isso que nós tínhamos para o nosso tema de hoje, o nosso estudo. Eu espero que vocês se sintam estimulados para poder fazer a leitura. É um capítulo curtinho, não é um capítulo longo, é uma leitura fácil
E aí a gente vai lendo, a gente vai se lembrando do que foi falado, e quem sabe mais adiante vocês serão os multiplicadores, né, desse estudo do Livro dos Médiuns, trazendo mais motivação para poder fazer essa leitura, para poder aprender um pouquinho mais. É isso.